casamento. Apesar disso, os católicos, eles partem de uma base bíblica para afirmar que o casamento é um sacramento. Como é que se dá essa base? Jerônimo, né, que foi o tradutor da Bíblia do grego para o latim, ele adotou a palavra sacramentum para traduzir uma palavra grega, mysterium. E essa palavra aparece lá em Efésios 5, no versículo 32, para se referir à analogia que Paulo faz lá. É o texto que a gente viu na semana passada. Se os irmãos se lembram, em Efésios 5, Paulo ele faz uma analogia. O relacionamento de Cristo com a igreja, sendo um referencial do relacionamento homem e mulher que nós encontramos no casamento. Então lá fala assim, lá Paulo encerra dizendo, né, isso é um grande mistério. Isso no latim é sacramentum. E a partir disso, então percebam que já não é uma questão que está necessariamente no grego. Já é uma visão posterior, vinda da tradução latina da Bíblia. Então o que acontece? Jerônimo foi o primeiro que caminhou nesse sentido. Agostinho de Hipona, que foi um dos principais nomes da Igreja Católica ali no século V, século VI, ele desenvolveu um conceito de casamento dentro de uma perspectiva sacramental. Então, o primeiro teólogo católico a afirmar o casamento como uma união sacramental para retratar o vínculo de Cristo com a igreja, como também um sacramento, é Agostinho. Ele foi o primeiro proponente a caminhar nessa direção. E quando a Igreja Católica foi reestruturar a sua teologia sacramental, no Concílio de Trento, que já acontece pós-Reforma Protestante, o que acontece? Com a Reforma Protestante, que se inicia em 1517, a Igreja Católica ela precisou reafirmar ou reestruturar a sua base teológica. E uma das coisas que eles mexeram foi na visão que eles tinham sobre sacramento. Então isso acontece pós-Reforma Protestante, e nesse Concílio de Trento é que a Igreja Católica define que a Igreja crê em 7 sacramentos. Então é apenas no Concílio de Trento, 1530, ele termina em 1547, que a Igreja Católica passa a reconhecer o casamento como um sacramento. E qual que é a implicância disso, né? Qual que é a diferença de como nós entendemos o casamento? Qual que é a implicação de entender o casamento como um sacramento ou não? O modelo sacramental, ele estabelece o casamento como um modelo para se obter graça. Então, na visão católica, o casamento ele tem um aspecto também que implica em um meio para a obtenção de graça, fundamentado no que nós chamamos de lei canônica, né, na tradição da Igreja Católica. Porém, existem 3 pontos fracos para essa visão do casamento como um sacramento. O primeiro deles é que não há nada na instituição do casamento em si que conceda graça misticamente. Entendam os irmãos que quando Paulo escreve lá que é um mistério a união de Cristo e a igreja, e também aplicando isso como modelo para o casamento homem e mulher, ele não está dizendo a palavra mistério no sentido de que então o casamento ele é um meio de graça, então é uma forma pela qual nós somos abençoados. É claro, o casamento, como a gente já viu até aqui, ele traz sim muitos benefícios, ele nos ensina, é uma forma que Deus nos concede alegrias, bênçãos, mas o voto do casamento não tem nenhum poder intrínseco em si. E esse que é a grande questão. Por mais que na união homem e mulher nós sejamos edificados, nós aprendamos, nós cresçamos, o casamento em si não é o que nós chamamos um meio de graça. Ele não é o meio para nós sermos abençoados, não é o meio para nós recebermos a bênção da igreja. Biblicamente, o meio estabelecido por Deus para nós sermos abençoados é nós nos tornarmos novas criaturas, certo? Quer ver? Abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então percebam que Paulo estabelece aqui qual que é o meio ordinário, qual que é o meio que Deus usa para nos tornar novas criaturas, para nos abençoar, para nos edificar. É a nossa nova vida em Cristo. Então, o meio que Deus estabelece na sua palavra para que nós sejamos abençoados é justamente essa nova vida que nós recebemos em Cristo. Então, não é a instituição do casamento, tanto que quando você olha para os dois sacramentos que as igrejas evangélicas reconhecem, que é o batismo e Santa Ceia, elas apontam justamente para essa mesma verdade. O batismo simbolizando que agora nós somos parte do povo de Deus, uma marca visível de que nós então confessamos a Cristo como Senhor. E o sacramento da ceia nos lembra então do sacrifício de Cristo feito na cruz, que então também é um elemento espiritual para o nosso fortalecimento. Então, os dois sacramentos que nós reconhecemos como legítimos, eles apontam para essa mesma verdade que está colocada aqui. Então, qualquer outro tipo de apontamento que não seja para essa verdade, pode ser uma bênção. A gente vai ver casamento é sim uma bênção. É uma bondade de Deus, ele tem aspecto sim sagrado, mas ele não é um sacramento. Porque ele não é esse meio que Deus usa ordinariamente para nos abençoar. Por mais que nós possamos ser edificados em nossos casamentos. Mas o meio de graça que nós temos é estar feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Então a nossa base ela tem que partir disso. Um outro ponto que também é problemático em enxergar o casamento como um sacramento é que ele não é coerente com o ensino bíblico sobre o casamento como um todo. Se os irmãos observarem, você não vai encontrar em nenhum, a não ser, essa questão que eu falei, é uma tradução latina. A hora que você olha para a Bíblia nos seus originais, a hora que você olha para o Antigo Testamento no hebraico, a hora que você olha para o Novo Testamento no grego, você não vai encontrar em nenhum texto o ensino bíblico do casamento como sendo um sacramento, de mesma natureza da ceia, de mesma natureza do batismo. Por quê? Porque porque esse sacramento aponta para essa nova vida que nós temos em Cristo, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 7. E o casamento, a união homem e mulher, ela foi criada por Deus, ela foi planejada por Deus para ser fonte de nova vida física. Como é que a vida vai abundar no casamento? Basicamente por meio da geração de filhos. Não é uma vida espiritual. A vida espiritual nós recebemos do novo nascimento em Cristo. A vida que vem da união homem e mulher, ela é de filhos. Ela é uma vida física. É o propósito de procriação, encher o mundo, a ideia de habitar a terra e então proliferar-nos sobre a face da terra. Então o casamento ele não é um mecanismo de vida espiritual, mas ele é um instrumento usado por Deus para a propagação da vida física, certo? Pode falar, Tati. Exatamente. Sim. Sim, e é exatamente nesse conceito mesmo. Nós temos que entender que a vida concedida no casamento é uma vida que visa geração de filhos, e não a vida espiritual do casal perante a igreja. Por mais que, igual eu coloquei para os irmãos, mais uma vez, e quando a gente chegar na parte do casamento como aliança, a gente vai ver isso. O casamento ele tem sim um aspecto sagrado, ele é sim um meio que Deus usa para nos abençoar, mas ele não é fonte de nova vida. A nossa fonte de nova vida espiritual é em Cristo. A vida prometida no casamento, uma nova vida prometida no casamento, é geração de filhos, e não vida no sentido espiritual, como nós temos prometido em Cristo.
E outro elemento problemático em nós enxergarmos o casamento como um sacramento é que ele subordina o relacionamento marido-mulher à igreja. Então, o que acontece? Quando a gente reconhece, quando os católicos reconhecem, né, é o grupo que defende essa visão mais abundantemente no nosso país. Quando um católico fala que o casamento ele é um sacramento, ele fala que ele só pode ser, ele é então uma prerrogativa da igreja. Então, toda a supervisão está sobre a igreja. Então, todo o poder de deliberar sobre o casamento está sobre a igreja. O grande problema é que a gente não tem base bíblica que sustente esse pensamento. A gente entende que a igreja é aquela então que crê na verdade revelada nas Escrituras, e nesse sentido as Escrituras são normativas para nós, para as nossas vidas, mas a autoridade de deliberar sobre o casamento não é da igreja, é de Deus. Quem cria o casamento e quem institui o casamento é Deus. Quem tem poder de deliberar sobre os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, é a palavra, é aquilo que a palavra diz. E nesse sentido, então, nós temos que entender que não há base bíblica suficiente para afirmar que a igreja, como instituição, tem poder de deliberar sobre o casamento. Então, quando a gente olha para esses três aspectos, vixe, vai dar B.O. Tem que abrir a janela. Entrou outro. Acontece. Deu certo, graças a Deus saiu tudo. O casal também está querendo, o casal de passarinho também está querendo aprender, né? Eles têm que aprender lá fora, não dá certo isso aqui dentro não. Certo. Então, retornando aqui, né, recuperando a ideia. Então, o casamento como sacramento, ele não tem a base bíblica que afirma essa verdade. Infringe o propósito do Criador de gerar nova vida física e não espiritual, e subordina o casamento à instituição da igreja, o que também não é bíblico. Então, por conta desses motivos, o modelo sacramental ele não é sustentado por nós como igreja. Ele consiste em um modelo muito mais fruto do pensamento patrístico medieval, ou seja, é fruto da tradição da igreja, extrapola o conceito bíblico, e por isso nós não reconhecemos o sacramento, a gente não reconhece o casamento como sacramento. Por mais que seja assim importante, é uma bênção de Deus, a gente sabe tudo isso, mas a gente não reconhece ele como sacramento. A gente vai ver o que a gente entende lá no final. Então, a segunda visão que nós temos a respeito do casamento é o casamento como um contrato. Hoje, é o principal modo como as pessoas entendem o casamento. No mundo ocidental, pelo menos. Se você conversar com a maioria das pessoas hoje, a tendência delas é dizer que o casamento é só um papel que eu assino lá no cartório, né? Então, é só um contrato. Usando esses termos, o casamento ele é reduzido a um contrato. E no Antigo Testamento, quando a gente olha para o conceito de casamento no Antigo Testamento, nós não vamos ver nenhum tipo de diferença entre um contrato e uma aliança. Por quê? Porque se você olhar para o Antigo Testamento, a palavra ela é a mesma. Contrato, acordo, aliança, é tudo uma palavra só no Antigo Testamento. Porque sempre que as pessoas também entravam em acordo umas com as outras, era comum que essas pessoas tomassem o nome de Deus como testemunha. Então, por conta disso, por conta do contexto, da cultura, a gente não vai ver diferença entre casamento, entre contrato e aliança no Antigo Testamento. Na nossa cultura,
existe uma distinção entre contrato e aliança. Quando a gente fala de um contrato, via de regra, nós estamos falando de um pacto civilmente estabelecido. Então, é um acordo entre as partes. Então, o contrato, ele tem um aspecto secular. Ele não tem nenhum tipo de conotação religiosa. E hoje, quando a gente fala de aliança, a gente está falando de um aspecto basicamente sagrado. Então, na nossa cultura, nós fazemos essa diferença. Contrato, ele é um acordo civil, e aliança, ele geralmente tem uma conotação sagrada. Então, por mais que se você olhar na Bíblia, você não vai achar diferença no Antigo Testamento. Por conta da nossa cultura, é feita essa distinção, ok? Então, nesse sentido, o casamento como um contrato, ele é diferente do modelo sacramental, porque o casamento como um contrato, ele não tem como base as Escrituras. Então, os nossos dias, eles não veem a Escritura como fonte de autoridade, mas tomam um casamento apenas como um acordo bilateral, ou seja, com duas partes, mantido ou dissolvido de forma voluntária por dois indivíduos. Então, hoje, no conceito civil, o casamento, ele é um acordo fundamentado na lei e tem algumas características básicas. Por quê? Porque, como todo contrato tem algumas características. E, nesse sentido, o casamento ele também tem algumas características no aspecto civil. Ele é feito por um período limitado, né? Ainda que ele tem um prazo para iniciar e ele tem um prazo para acabar. Ele trata, então, de ações específicas, são condicionados, ou seja, são baseados na continuidade do desempenho das obrigações contratuais pela outra parte. Ou seja, no aspecto civil, o casamento ele é condicional e ele só perdura enquanto houver acordo entre as partes. Ele visa benefício próprio, porque nós só entramos em contrato para ter algum tipo de ganho com essa relação. E eles são, por vezes, tácitos e implícitos, ou seja, eles são, por natureza, definidos. Eles têm um fim em si mesmo. Então, o casamento no ambiente civil, ele é um fim em si mesmo, e é isso, né? Então, na visão civil do casamento, o Estado é o encarregado de supervisionar a instituição do casamento, bem como é o responsável por dissolver as relações de casamento. Então, nos nossos dias, no conceito civil de casamento, quem tem autoridade para estabelecer ou dissolver uma união entre um homem e uma mulher é o Estado. Então, eles, perante o Estado, perante o celebrante, né, aquele que foi investido de poder pelo Estado para outorgar ou para revogar esse contrato, eles então assumem essa responsabilidade. E a gente sabe, civilmente é algo necessário para os nossos dias, até mesmo por amparo legal, resguardo em muitos aspectos. Só que muitas vezes, esse contrato civil, como a gente vai ver, ele tem alguns problemas. E cristãos que adotam essa visão correm alguns riscos, ainda que eles cristianizem alguns passos dentro desse contrato civil. E, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que a união em si é problemática. A gente, por questões até mesmo legais e questões de seguir as leis do nosso país, do nosso governo, o ideal é que nós casemos sim civilmente. A gente tem essa necessidade de ter um casamento civil, a questão não é essa. Mas se a gente olha para o casamento simplesmente como um contrato, como eu estou colocando aqui, nós vamos ter alguns pontos problemáticos. Então entendam, a minha questão não é que eu estou falando que a gente não tem que se casar no civil, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se a gente reduz a nossa visão de casamento a um simples contrato civil, nós vamos ter uma visão deficitária, porque a visão civil do casamento, ela não contempla tudo aquilo que Deus tem como objetivo para os nossos casamentos.
Em resumo, o que eu estou falando é isso. Então, você tem sim que se casar civilmente. É uma questão de, né, de ter... Primeiro que é o modo ordinário que nós adotamos para as nossas uniões. É o modo, então, que nós estabelecemos essa questão. Nós temos que respeitar essa unidade, mas nós temos que entender que esse modelo, não que ele seja errado, mas ele é insuficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Você ia falar, Ananda? Isso. Essa é uma questão muito polêmica, né? Tanto, por exemplo, hoje o Estado brasileiro reconhece união estável. Questão de união estável, igual essa questão dela, né? Que ela é pensionista, ela não quer deixar de ter a pensão, mas ela acaba tendo relacionamento com outra pessoa. Ah, eu não vou lembrar o ano agora, de cabeça, eu não pesquisei, mas acho que foi em 2014, 2013, teve uma consulta que foi feita ao Supremo Concílio, né? Que é o órgão deliberativo máximo da nossa igreja. Então, ele que regulamenta a nossa Constituição, as nossas praxes. Foi feita uma consulta sobre, né, como é que os conselhos iriam lidar com união estável, iam lidar em casos como esses. A recomendação do Supremo Concílio é que nós não reconheçamos, certo? Então, por orientação da nossa igreja, união civil não é reconhecido e nem, no caso desse aí, ela também teria problemas em... união estável, perdão. Então, a união estável, ela não é reconhecida pela nossa igreja. E no caso desse aí também, ela teria dificuldade de ser reconhecida, certo? Por quê? Porque para ela entrar em matrimônio, ela teria que abrir mão da pensão dela nesse caso. Sim. Ela é viúva, ela tem outro casamento? Ela vive com outra pessoa? A grande questão é que a gente entende que, biblicamente, ela deveria regularizar essa situação dela, certo? E no nosso modelo, regularizar é casar. Porque, até mesmo porque a gente vai ver, no próximo ponto, a gente vai entender que a visão bíblica de casamento é uma aliança entre duas pessoas firmada perante Deus. Então, biblicamente, ela tem que ter esses dois passos. Um acordo entre as pessoas perante Deus. Essa é a visão bíblica do casamento, né? Que é o texto de Gênesis que a gente leu. Deixar pai e mãe, se une uma só carne, ou seja, implica em união entre as partes, estabelecido por Deus, é perante Deus. Então, por isso, a nossa igreja tomou essa posição, e é justamente essa ideia. É uma questão que, biblicamente, eu entendo por questão de conveniência, provavelmente ela vai continuar vivendo assim, certo? Porque, por conta dos benefícios, estaria muitos prejuízos, a gente entende isso. Mas, biblicamente, o mais correto é isso. Ela tem que assumir uma posição, junto com, né, o namorado, junto com a pessoa que ela vive hoje, perante Deus. Até os católicos, eles também têm resistência com essa questão também, certo? Eu sei que é por outros motivos, porque é uma visão sacramental, mas nesse ponto, eles também têm uma visão diferente daquela que dela no caso, né, de viver só em união estável. Eles também não reconhecem. Você ia falar, Tatiana? Sim. Eu não sei se adultério seria a palavra nesse caso, porque
ela é viúva. Então, ela não vai viver em adultério porque ela não está traindo, porque ela é viúva, certo? Ela viveria em fornicação, porque ela está em uma relação sexual que não é reconhecida perante Deus e nem legalizada perante o Estado. Não é adultério, é fornicação. Assim, o pecado mais... Não, assim, se a gente for colocar em termos de como isso quebra a lei, é justamente nesse sentido. É um aspecto de fornicação. Porque ela está tendo relações com a pessoa que não é o seu cônjuge. E a gente vai entrar nesse ponto aqui no próximo, sobre o casamento como aliança. O casamento, ele é uma aliança, onde nós, então, adquirimos liberdade sobre o outro. Se nós não estamos em aliança, nós não temos nenhum direito sobre o outro. Entendeu? Por isso que é fornicação. Como é que porque em teoria você não assumiu nenhum compromisso com aquela pessoa. Você está ali por conveniência. Enquanto for conveniente, depois que não for, você também já troca, já dispensa. Isso é muito instável. A gente tem que assumir compromissos. Entendeu? Por esses termos que a gente... Por isso, não é adultério. É fornicação. Mas, você ia falar, Carla? Não. Tem que ter algum tipo de acordo. É que, na verdade, meus irmãos, é, hoje já reconhece, né? Na questão do homossexualismo, já no nosso país já existe casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. Mas, na verdade, meus irmãos, se a gente for parar para pensar, união estável, ela é, ela é algo muito estranho. Porque como é que as pessoas, elas querem viver juntas, mas elas não querem ter compromisso. Aí o Estado inventa um meio termo para contemplar pessoas que não querem assumir compromisso. A ideia é essa. Ela quer viver, mas eu não quero ter o ônus do compromisso. Mas eu quero ter amparo legal para quando eu quiser fazer alguma coisa. Meus irmãos, percebem que não era muito mais sensato nós simplesmente nos casarmos, assumirmos esse compromisso, assumirmos essa responsabilidade sobre o outro. Aí nós ficamos criando esses meio termos, essas organizações estranhas, biblicamente falando, estranhas até essas organizações que são complicadas. Então, por conta disso, nós temos que entender que o casamento, como um contrato, ele tem algumas dificuldades. Por quê? Primeiro, que é uma visão reducionista. Por quê? Não que ela seja inverdade, mas o casamento, como um simples contrato, ele não tem a capacidade de descrever o que é um casamento na sua totalidade. Então, isso é um problema. Então, é um conceito que não abrange tudo que o casamento é, além de ser algo muito recente na nossa história. O casamento ele só começou a ser enxergado como um contrato a partir do século XVII, com o fruto das revoluções ideológicas do nosso mundo, o Estado se organizando, é que nós então mudamos o nosso conceito sobre casamento e incluímos a visão contratual do casamento. Então, igual eu falei, a gente tem sim que seguir essa questão, só que a gente não pode reduzir a nossa visão a essa visão contratual. Esse que é o ponto. Outro elemento é que ela é uma visão incoerente com o lugar central ocupado pelo casamento na ordem de Deus. Então, percebam só, quando eu falo que o casamento ele é um contrato, ele vai nos dar uma base extremamente frágil para a permanência da união. Porque se é um contrato, o contrato ele só subsiste enquanto existe acordo entre as partes. O dia em que alguma parte ficar um pouquinho desgostosa, o dia que uma parte fizer qualquer outra coisa, ela pode simplesmente abrir mão desse contrato. Igual eu coloquei para os irmãos, acho que eu coloquei acho que lá no segundo estudo no primeiro estudo que a gente fez. A hora que você vai ver quais são as principais, qual é a principal motivação para o divórcio nos nossos dias, você vai ver que a maioria das pessoas dizem que é
incompatibilidade de gênio. A gente não conseguia mais viver em paz, a gente pensava muito diferente sobre muitas coisas. Ou seja, as pessoas, elas não estão dispostas. Eu sei que, igual a gente falou, a gente vai chegar no capítulo que trata sobre divórcio, especificamente. Aí nesse dia eu vou aprofundar em muitas questões. Mas pensando de maneira geral, é uma afirmação um tanto quanto estável. Porque se a pessoa simplesmente, não, acho que eu não gostei disso, então vou... É exatamente por isso que Jesus exorta os fariseus em Mateus 19. Que eles chegaram assim e falaram assim, e aí Jesus, eu posso ou não posso dar carta de divórcio? E quando você olha para os motivos que eram feitos por motivos banais. E Jesus então repreende os fariseus por agirem dessa forma, por pensarem dessa forma. Então, meus irmãos, o casamento, quando ele é baseado simplesmente na minha conveniência, naquilo que eu quero, ele se torna uma instituição extremamente frágil. Porque no convívio entre duas pessoas, invariavelmente, nós vamos ter sim desgastes, nós vamos ter sim atritos, nós vamos sim ter que aprender, se adaptar, reajustar muita coisa. Se nós não estamos dispostos a fazer isso, o casamento está fadado ao fracasso. Que é basicamente isso que nós temos visto nos nossos dias. Por que as taxas de divórcio são tão altas nos nossos dias? Exatamente por isso. Porque nós temos visto pessoas que lidam com o casamento como algo para simplesmente benefício próprio. Se eu tenho benefício próprio, eu estou casado. A partir do momento que eu não tenho mais nenhum tipo de benefício, eu parto para uma próxima. Porque, é assim, eu tenho que ganhar sempre. Então percebam que esse tipo de pensamento dos nossos dias, ele é extremamente complicado. E um outro problema do casamento como um simples contrato, é que ele abre porta para vários tipos de arranjos matrimoniais proibidos pela Escritura. A gente vai entrar melhor nessa questão mais para frente, a gente vai ter um capítulo para tratar mais sobre isso. Mas, por exemplo, o Estado, enquanto Estado, ele permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em algumas realidades, é permitido o casamento polígamo, casamento incestuoso. Por quê? Porque o casamento, quando ele é regulamentado pelo Estado, ele não tem nenhum tipo de compromisso com o princípio da Escritura. Então, quando a gente pensa no Estado, o Estado, é isso mesmo. Porque é um contrato que é firmado entre as partes. Mas quando a gente pensa no conceito de Escritura, isso é algo complicado de nós sustentarmos biblicamente. Na verdade, ele não se sustenta, não é que é complicado, é que não se sustenta biblicamente. Então, para nós que somos igreja, nós não podemos entender o casamento como uma simples deliberação do Estado. Porque senão nós vamos ter que abrir portas para coisas que são contrárias àquilo que as Escrituras nos colocam. Como eu coloquei, casamento entre pessoas do mesmo sexo, poligamia, casamentos incestuosos e outras possibilidades que nós temos aí. Então, meus irmãos, o ponto é, quando nós aderimos ao modelo contratual, ele sempre vai ficar aquém daquilo que as Escrituras nos dizem. Ela sempre vai ficar aquém daquilo que as Escrituras nos estabelecem como vínculo conjugal. Nós devemos sim ser civilmente casados, mas entender que o nosso conceito sobre casamento, ele não vem do Estado, ele vem da Bíblia, certo? Então é isso que nós temos que entender. O nosso casamento, sobre a nossa união matrimonial, ela deve vir essencialmente daquilo que as Escrituras nos ensinam. Esse é o ponto que nós temos que entender. Nesse sentido, eu quero ver então a última visão que nós temos em relação ao casamento, que é o casamento como uma aliança, certo? O último modelo é aquele que entende o casamento como um pacto. É o casamento como um compromisso sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus e firmado perante Ele, fundamentado nos padrões da lei divina. Então, o casamento, ele é basicamente isso nas Escrituras. É o modelo de união entre um homem e uma mulher perante Deus em submissão à sua lei. Então, ele difere do modelo sacramental, pois ele não se baseia na lei eclesiástica.
Então, o modelo sacramental, ele olha basicamente para a instituição canônica. A gente entende que ela é insuficiente. O modelo contratual, ele se baseia na lei civil. Igual eu disse, sempre vai ficar aquém. O modelo de aliança, ele deve se basear naquilo que a lei divina nos estabelece como verdade para o matrimônio. Tem um autor, o John Stott, que ele afirma assim sobre o casamento. Olha, o casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo, e que, normalmente, é coroada pela dádiva de filhos. Então, resumidamente, quando a gente pensa em casamento como aliança, nós estamos pensando nesses termos, ok? Então, de forma simples, a aliança que se tem em vista no casamento envolve um compromisso solene que garante obrigações, que nos dá obrigações e também nos garante promessas para ambas as partes envolvidas no matrimônio. Então, o conceito bíblico de aliança, ele incorpora algumas características contratuais, por isso que a gente vai, igual eu falei, a questão do modelo contratual não é que ele é todo errado, é que ele é insuficiente, porque em algumas partes nós vamos entender que o aspecto contratual, ele é sim necessário. Só que quando a gente pensa no casamento apenas como um contrato, essa visão ela vai ser insuficiente, ok? Então, mesmo que então o que a gente tem que entender é aprofundar a nossa visão sobre o casamento. É entender então que ele é mais profundo do que um simples contrato. E quais são alguns aspectos que nós temos aí a respeito dessa questão? Quais são alguns elementos que nós entendemos? Para a gente afirmar então que o casamento ele é um pacto, que ele é uma aliança. O primeiro deles está no texto que a gente leu lá em Gênesis 2. Se os irmãos quiserem voltar lá, Gênesis 2. Em Gênesis 2, nós temos o retrato no final de Gênesis 2, nós temos a formação da mulher e a união que o homem e a mulher passam a viver após serem criados. Então, a linguagem de Gênesis 2, ela é uma linguagem pactual. Então, é por isso que nós enxergamos o casamento como um pacto, porque a linguagem que é usada aqui é uma linguagem pactual, porque está retratando primeiramente a união entre duas partes, um homem e uma mulher. Então, é um acordo, é um pacto. Essas duas partes, quando a gente olha aqui, elas se tornarão uma só carne, no versículo 24. Então, olha só, são duas partes que nesse acordo se tornam uma só parte. Então, não existe mais distinção entre um e outro, eles se tornam um. A gente vai entender um pouco melhor sobre o que é isso. A consumação do casamento, ela se dá por meio da relação sexual e se assemelha à linguagem de juramento em outras alianças. Então, a promessa feita num pacto, no casamento, ela é representada pela união sexual entre o homem e a mulher. E o fato de Adão dar nome a Eva está em conformidade com a figura de autoridade, que também é uma linguagem contratual. Quando você vê, por exemplo, em Gênesis mesmo, lá para frente, a gente vai ver lá em Gênesis 17, no versículo 5, que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Em Gênesis 35, versículo 10, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, nesse contexto, nos nossos dias isso não é mais uma linguagem de autoridade, né? Mas quando a gente olha para o contexto de Gênesis, quem dava o nome, ou quem muda o nome, ou quem intervém nessas questões, ele geralmente era reconhecido como uma autoridade. Então, era um costume da época, era uma prática da época, não é mais o nosso costume,
Mas isso então mostra que ele está sendo feito debaixo de uma figura de autoridade. Então todos esses elementos, né? Essas duas carnes se tornando uma só carne, a união sexual como um instrumento de consumação, o dar nome, esses elementos é o que a gente chama de uma linguagem pactual. Então percebam que esses elementos que estão presentes aqui, eles nos indicam nessa mesma direção. E há outros textos da Bíblia que também falam do casamento como uma aliança. Quer ver? Provérbios 2. Provérbios capítulo 2. Olha só, Provérbios 2, versículo 16 e 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus. Percebam que aqui nesse texto de Provérbios, ele está falando justamente, né, aqui ele está usando as duas figuras, né, a mulher adúltera que aparece aqui em Provérbios, em analogia à sabedoria, e aqui ele mostra que essa mulher ela estava em uma aliança feita perante Deus. Então nesse contexto aqui, a linguagem de aliança, ela é usada para simbolizar, ela também é usada para falar da natureza da união que há entre um homem e uma mulher. Essa mesma imagem vai aparecer lá em Malaquias, quer ver? Vamos abrir a nossa Bíblia lá também. Malaquias 2. Malaquias 2, o versículo 14. Olha só. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui, nesse contexto, o profeta está advertindo sobre a infidelidade conjugal, né? É um contexto sobre a questão do adultério, né, que era comum naqueles dias. Mas percebam que aqui, por que Deus ele reprova essa prática? Porque eles dizem, olha, vocês têm uma aliança com a mulher da sua mocidade feita perante Deus. Então, por isso que a sua prática é reprovável. Porque você fez uma aliança com a mulher perante Deus e agora não faz mais caso dessa aliança. Então, é adultério. Então, aqui ele está tratando de adultério, mas interessante porque ele usa a linguagem de aliança. Então, nesses dois, além da linguagem de Gênesis 2, nesses textos, nós temos essa linguagem pactual também aplicada ao cenário de casamento. Além de outras analogias e outras passagens bíblicas, no qual o casamento ele também é considerado em termos pactuais. Nem sempre a palavra aliança vai aparecer do lado da palavra casamento. Mas o conceito ele sempre vai estar implícito, ele sempre vai estar presente o conceito de casamento. Então, por conta disso, é que nós então reconhecemos que a melhor imagem para definir casamento é uma aliança, é a união heterossexual entre um homem e uma mulher, firmada livremente entre as partes, perante Deus, que então tem como objetivo a glória de Deus, e como o Stott coloca, né, e normalmente é coroada com filhos. Então, esse é o conceito de aliança que nós temos que aplicar ao casamento. E é por isso que eu estou falando que ele é problemático quando a gente adota uma visão contratual. Porque, percebam, quando você faz um contrato, quando você enxerga o casamento como um contrato, você fez um acordo perante o Estado.
E você pode simplesmente abrir mão desse acordo quando você quiser. Ele não é estável, ele é dissolvido com a maior facilidade. Então a gente não assume nenhum compromisso. Ele se torna extremamente volátil. E a gente vai ver que não é esse o plano que Deus tem para o nosso casamento, para as nossas casas. Apesar de a gente saber que existem exceções, a gente vai chegar nessas exceções, mas a gente tem que entender que o casamento ele tem esse aspecto de acordo entre as partes, permanentes, feito perante Deus e coroados com filhos. Em essência, é isso que nós temos que entender. Igual eu falei, igual existem questionamentos para o casamento como uma visão sacramental e questionamentos para o casamento como um contrato, também existem questionamentos para o casamento como uma aliança, certo? Então a gente também tem que entender que essa visão que eu estou colocando aqui para os irmãos, ela não é aceita por todos, obviamente, né? Não tem pessoas que não vão aceitar ou vão questionar a validade do casamento como uma aliança. Por quê? Tem alguns motivos que eles elencam. O primeiro deles é que no Novo Testamento, você não vai encontrar em nenhum texto, nenhum autor bíblico chamando o casamento de uma aliança. Então, no Novo Testamento, você não encontra essa palavra aliança aplicada ao casamento. Apesar disso, o conceito está presente. Quer ver? Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus 19. Mateus 19, o versículo 6. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, certo? Borinha, encerramos já. Ah, tá. Encerrar agora? Ah, tá. Ah, eu não entendi. Beleza. Eu fiz o eu não entender, tá bom. Ok. Voltando aqui, lembrei onde que eu estou. Mateus 19, versículo 6. Olha só, Jesus, quando ele é questionado pelos fariseus, eles perguntam, né, se eles podiam dar carta de divórcio ou não, como é que ficava essa questão. Qual que é o argumento que Jesus usa para dizer que os judeus não tinham direito para dar carta de divórcio? Mateus 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, mesmo que a palavra aliança não apareça nesse texto, o conceito é o mesmo, certo? Percebam que é a mesma coisa que a gente colocou no outro bloco. É uma união onde dois se tornam uma só carne, feita essencialmente diante de Deus. Então, a palavra aliança não está presente, mas o conceito de aliança está presente. Então, por mais que a palavra aliança não apareça, o conceito ele é presente no Novo Testamento também. Tá? Não apenas aqui. Em Marcos 10, essa mesma linguagem vai aparecer. Efésios 5, a mesma linguagem vai aparecer. Não aparece o termo aliança, mas a linguagem acontece. Tá bom? O casamento, ele também, nós temos a outra argumentação que as pessoas colocam é que o casamento, ele é muito mais do que uma aliança. Ele faz parte da ordem criada por Deus. E por conta disso, a gente não pode minimizar a importância do casamento, o considerando apenas uma aliança. E é verdade também. O casamento ele é muito mais do que um simples acordo. Ele é uma instituição divina. A gente viu isso quando a gente estudou sobre o casamento no Antigo Testamento. E é verdade. O casamento ele não pode ser simplesmente um acordo. A gente tem que entender o casamento, a família, como uma instituição criada por Deus. Porque, biblicamente, é isso que acontece. Deus cria o homem, cria a mulher, une esses dois, os ordena a ser fecundos, e assim a família é estabelecida. Só que a gente tem que entender também que o casamento ele é uma instituição estabelecida, mas com características pactuais. Acordos são firmados, responsabilidades são assumidas. Então, nesse sentido, é verdade, o casamento é sim uma criação de Deus, mas ele tem aspectos pactuais.
Então ele foi criado por Deus e se organiza como um pacto, como uma aliança, certo? Então por isso que também não é um problema esse questionamento. O outro problema que as pessoas às vezes questionam é que a terminologia do Antigo Testamento para a união conjugal não faz uma distinção clara entre o que é um contrato e o que seria uma aliança. Igual eu coloquei para os irmãos, em hebraico é uma palavra só, né? É tudo berit, seja contrato, seja aliança, não faz diferença, né? Seja acordo de casamento, acordo de comprar uma casa, enfim, é tudo uma palavra só. Então, a gente tem essa dificuldade porque o Antigo Testamento ele só tem uma palavra para indicar várias coisas. E isso é verdade. E até mesmo porque, por exemplo, o acordo que Deus faz com o homem na salvação também é um pacto, é a mesma palavra. Então, a mesma palavra ela é usada para o acordo de Deus com os homens, o acordo do casamento, né, entre homem e mulher, um acordo comercial, um acordo social. Só que a gente tem que entender que, dentro de cada contexto que essa palavra é usada, as normas vão ser estabelecidas. E nesse sentido, nós temos que entender que é verdade, o casamento ele não está no mesmo nível, por exemplo, da nossa união com Deus. Igual eu coloquei para os irmãos. Aquilo que vai fazer o nosso casamento ser abençoado, redimido, é o quanto nós refletimos Cristo na nossa própria vida. Então, em sentido de importância, a nossa aliança com Deus está acima da nossa aliança com o nosso cônjuge. Então, são alianças distintas. E isso também é verdade. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o casamento, ele é uma aliança importante que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. Ela tem que ser conduzida debaixo da nossa união com Cristo, para que assim nós então reflitamos tudo aquilo que Deus espera de nós. Então, é verdade, essa palavra ela é muito genérica, no Antigo Testamento usado para várias coisas, mas nem por isso de menor importância. E quais são algumas implicações de tudo isso para o casamento, né? Para a gente caminhar para o nosso final aqui. Qual que são as implicações da gente entender o casamento como aliança? O primeiro deles é a permanência do casamento. Quando você lê Mateus, o texto que a gente leu aqui, Mateus 19, versículo 6, Marcos 10, versículo 9, nós vamos ver que o casamento ele é estabelecido por Deus e planejado para ser uma instituição permanente. Meus irmãos, hoje nós temos visto um mundo que casa e descasa com a mesma facilidade que troca de roupa. A mesma facilidade que você tem para trocar de roupa, você tem facilidade para simplesmente largar a pessoa e partir para uma próxima. Meus irmãos, isso é algo muito complicado. O casamento ele não foi feito para ser volátil. O casamento ele não é uma instituição leviana. Ele não deve ser uma união irrefletida. É um voto solene que nós fazemos tanto com o nosso cônjuge como perante Deus. Por isso, meus irmãos, a gente sabe, existem exceções, a gente vai chegar nessas exceções, mas, via de regra, o casamento, ele é criado para ser permanente. Ele não é simplesmente sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que me agrada. É sobre como, na minha união, feita com o outro, perante Deus, eu glorifico a Deus. Então, a gente tem que entender esse aspecto. E se a gente entende o casamento como aliança, isso vai ser uma verdade. Um outro ponto é que o casamento ele é sagrado. Quer ver? Gênesis 2. Vamos voltar lá? Pode deixar a sua Bíblia aberta lá que a gente vai ver algumas implicações de Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 22 diz: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Meus irmãos, percebam, como a gente viu na semana passada, na semana retrasada também, o casamento é um relacionamento vívido diante de Deus e em sujeição a Ele. Foi Ele que abriu as portas para que isso fosse uma realidade. Igual eu coloquei para os irmãos no nosso encontro
há 2 domingos, né? Quando a gente estudou sobre o conceito do Antigo Testamento no casamento. Não é que, igual a gente colocou, Adão, se você ler todo o capítulo 2, você não vai ver o homem falando assim, nossa, sozinho demais, precisava de alguém para estar aqui comigo, né? Chorando, cabisbaixo pelos cantos. Você não vê Adão com esse cenário aqui em Gênesis 2. Mas Deus, foi da vontade de Deus, ele então criar ao homem uma companheira, uma auxiliadora, que lhe fosse equivalente. Então percebam que o casamento, ele é antes de tudo um plano de Deus. Ele é antes de tudo uma ordenação, e quem dá os meios para que isso seja viável é o próprio Deus. Então, meus irmãos, isso fecha portas para todo tipo de união que Deus mesmo não sancionaria. Por que que nós, como igreja, não reconhecemos, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não reconhecemos uniões polígamas? Não reconhecemos uniões incestuosas? Por conta disso. Quem cria o casamento é Deus. E quem dita as regras para essa união é Deus. O casamento, ele é sagrado. Ele não é um sacramento, igual eu coloquei para os irmãos lá atrás. Mas ele é sagrado, porque ele é feito por Deus, para a glória de Deus. Ele não é sacramento porque ele não tem poder salvífico. Mas ele é sagrado, porque Deus é quem cria essa união. E nós temos que entender o casamento nesses termos. Quem cria o casamento é Deus, quem estabelece o modo que o casamento tem que funcionar é Deus, quem ordena essa instituição é Deus, e nós temos que respeitar essa ordenança divina. Um outro aspecto do casamento como uma aliança é a intimidade que nós desfrutamos no casamento. Os versículos 23 ao 25, onde ele diz, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e se tornam uma só carne. Meus irmãos, o casamento é o mais íntimo relacionamento que todos nós vamos experimentar na nossa vida. De todos os relacionamentos que nós temos na nossa caminhada, o casamento, ele envolve deixar a nossa família de origem, unir-se ao nosso cônjuge, criar a nossa própria família nuclear, distinta das nossas famílias originais, e assim dar surgimento, dar seguimento a uma nova família, que é sim parte da outra, mas quando eu falo de família, entendam, família nuclear. Existe família expandida. Mas quando eu estou falando de família nuclear, estou falando do homem e da mulher que se casam e têm os seus filhos. Isso é família nuclear. Família expandida é quando você começa a pegar sogro, sogra, tios. Mas em questão de nova família, nós estamos pensando em família nuclear. Isso é algo que o casamento possibilita. E é a maior intimidade que nós vamos experimentar com alguém na nossa vida. Tem que ser o casamento. Por quê? Porque é justamente isso. Deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher, e os dois agora são um. É como se fosse um, não é literalmente. Nós continuamos distintos um dos outros, temos personalidades distintas um dos outros, mas esse ser uma só carne é para indicar o quão profunda é a intimidade. Tem tanto conotação sexual, quanto também relacional, emocional. Nós somos um em todos os aspectos. Somos distintos, mas a nossa unidade, ela é grande. Então isso tem que ficar claro, meus irmãos, porque a intimidade no casamento, ela deve ser experimentada, desfrutada com alegria, com sabedoria. Outro elemento é a mutualidade que nós devemos experimentar no nosso casamento. Como a gente colocou lá, a gente leu esse texto na semana passada, lá de Efésios 5, o casamento, ele implica em abnegação mútua e voluntária entre dois seres humanos. A gente viu isso na semana passada. Os irmãos que são casados sabem muito bem disso. Para que o seu casamento sustente, se você fizer só o que você quer, o seu casamento vai durar? Não, eu vou fazer só o que eu quero. O outro que se lasque, Ele que se vira para aprender a viver comigo. Vai dar certo? É lógico que não vai. Casamento, meus irmãos, ele implica em abnegação mútua. Os dois abrem mão, os dois se ajustam. Nós devemos, e por isso que o casamento, ele é preocupar-se principalmente com o bem do outro.
Se no casamento o meu maior interesse é o meu bem, e se no casamento o maior interesse do outro é o bem dele, meus irmãos, eu garanto para vocês, esse casamento ele está afadado ao fracasso. Se nós estamos unidos apenas para buscar interesses próprios, o nosso casamento ele não se sustenta. A maior preocupação tem que ser, a minha maior preocupação é o bem da minha esposa. E a maior preocupação da minha esposa tem que ser o meu bem. Então, quando nós nos preocupamos, não conosco mesmo, mas um com o outro, é o que ele chama aqui de mutualidade. É quando nós, então, abrimos mão de nós mesmos, nos preocupamos com o bem-estar do outro, nos comprometemos com o outro em amor, em devoção, com perdão, restauração, reconciliação. É nesse momento que nós vamos refletir esse propósito divino de Deus para o casamento. Então, meus irmãos, é necessário mutualidade no casamento. E, em último, é necessário exclusividade no casamento. Percebam que o texto de Gênesis diz, olha, deixa pai e mãe, se unem, e esses dois são um. Meus irmãos, nenhum relacionamento humano deve interferir no compromisso firmado entre marido e mulher. Nenhum relacionamento deve interferir nessa união marido e mulher, porque eles são uma só carne. A prioridade do marido é a esposa. A prioridade da esposa é o marido, ou pelo menos deveria ser, quando a gente olha para esse texto aqui. Ah, mas e os meus pais? São importantes? Claro que são. Mas olha o que o texto diz, deixa pai e mãe. Não é abandona, tá bom? Não, agora eles estão lá, está abandonado, não precisa, não. É deixa no sentido físico, emocional. Por quê? Não que os nossos pais eles vão deixar de ser importantes, mas o nosso maior compromisso não são mais eles. É a nova família que eu constituí. E é nesse sentido que nós temos que entender que a Bíblia ela nos ensina nesse sentido. Deixar pai e mãe é justamente entender que o compromisso principal é o firmado com o meu cônjuge. E nesse sentido, sogro, sogra, filhos, eles não podem abalar essa união que há entre marido e mulher, porque é o vínculo principal. Porque pai, ao se casar, cônjuge deixou pai e mãe. Filhos, eles vêm, mas um dia eles vão embora. Filhos, eles passam tempo com os pais, mas vai chegar a idade que eles vão crescer e vão ter as suas próprias famílias. A união entre homem e mulher é o que permanece, ou pelo menos é o que deveria permanecer. Por isso que é o vínculo principal, porque ao se casar, pai e mãe foi deixado, filhos vêm, mas um dia vão embora, mas homem e mulher permanece. Por isso que esse texto ele nos mostra que o principal vínculo deve ser entre o marido e a esposa. É o principal ponto que deve ser sustentado, né? Então, por isso que, por exemplo, quando Jesus trata com os fariseus, ao falar sobre divórcio, Jesus é muito duro nas palavras que ele usa, lá em Mateus 19, lá em Marcos 10. Mas é justamente por isso, porque Cristo entende, né, e nós também devemos também entender a importância que o casamento ele tem que ocupar nas nossas vidas. Da mesma forma, né, por isso também que sexo antes do casamento, ele é ilegítimo. Por quê? Porque quando nós estamos em relacionamentos sexuais com pessoas que não são nosso cônjuge, nós estamos usurpando o direito daquele que virá a ser o cônjuge daquela pessoa. Ou estamos infringindo o direito da pessoa que virá a ser o meu cônjuge. E é por isso, então, que nós não reconhecemos sexo fora do casamento, porque é ilegítimo. Para que nós desfrutemos do sexo, é necessário que haja união em uma só carne. O outro, ele só tem direito ao meu corpo e às minhas emoções, se eu fui feito uma só carne com ele. Do contrário, não tem. E é isso que nós temos que entender. E é essa verdade que nós temos que aplicar. Então, meus irmãos, caminhando para a nossa conclusão aqui já, é parte importante, né, do discipulado, da nossa caminhada, aprender a desempenhar os papéis apropriados
aqueles que foram definidos por Deus, entendendo que o nosso casamento está debaixo de uma aliança maior. Igual eu coloquei para os irmãos, a nossa aliança principal é com Deus. É a principal aliança que nós vamos ter na nossa vida, com Deus. Depois, é com o nosso cônjuge. Então, o nosso casamento ele tem que ser vivido debaixo dessa aliança principal, entendendo que o casamento é a segunda aliança mais importante. A primeira é com Deus, depois a aliança do casamento. Então, por conta disso, o casamento é uma união permanente, um compromisso sagrado, o mais íntimo dos relacionamentos humanos, um relacionamento mútuo e exclusivo, e nós temos que refletir como nós temos cuidado do nosso próprio casamento. Como nós temos sido esse vínculo profundo, de mutualidade, de cuidado. Nós temos que pedir, meus irmãos, capacidade a Deus, de nós sermos cônjuges fiéis, capazes de entender aquilo que Deus mesmo tem para os nossos casamentos. Orar a Deus pedindo que Ele aumente a nossa intimidade, aumente a nossa sabedoria, para que nós possamos partilhar a nossa vida em entendimento, em amor, em cuidado com o próximo. Nós temos que aprender a viver debaixo dessa verdade, né? Sendo assim cuidado por Deus, sustentado por Deus, edificados por Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma outra pergunta, alguma dúvida que foi colocada até aqui? Se não, vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que nos sustenta dia após dia. Pedimos, Pai amado, para que o Senhor nos ensine a ver os nossos casamentos muito além de um simples contrato. Que nós não venhamos, Pai amado, a ceder ao como o mundo vê como o mundo vê essa união, mas que nós possamos enxergar o casamento como o Senhor mesmo enxerga. Que possamos entender a nossa unidade, Pai amado, nos termos colocados na tua santa palavra. Nos ensine, Pai amado, a ser famílias que te glorificam. Nos ensine, Pai amado, a ter os nossos casamentos fortalecidos pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, que possamos buscar a glória do teu santo e precioso nome em todo o tempo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Bem, meus irmãos, vamos passar para as nossas salas, chamar a Genane aqui. Ué. Pois. Acho que não é dele, não. É? Tá bom. Meus irmãos, teve alguém que fez aniversário essa semana? Quem? Hã? Hoje é a Rosa, a Genane, quem? Lauri. Então vamos orar para esses. Eu vou chamar aqui a Genane, aqui à frente. A Rosa está lá na cozinha. Aí, pode deixar. Deixa ela cozinhar. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai amado, pela vida dos nossos irmãos, que essa semana tiveram a graça de completar mais um ano de vida, Pai. Te louvamos pela vida da nossa irmã Genane, Pai amado, da nossa irmã Rosa, do Lauri. Obrigado porque o Senhor deu a eles essa graça. E pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja sustentando-os, os conduzindo debaixo do seu cuidado, debaixo das suas misericórdias, que eles possam sempre desfrutar desse cuidado tão grandioso do Senhor, Pai amado. Que o Senhor esteja cuidando deles, de seus lares, de suas casas, que o Senhor possa estar os guiando e os fortalecendo em todo o tempo. É nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai.
Deus abençoe. Isso aí. Meus irmãos, nós estamos então encerrados, né? Acho que